a EPR é uma road? Quem é a EPR? Da onde vem? O que vocês sempre mexem com rodovia? Fala um pouco da EPR para nós aí. A EPR é a conjugação de duas empresas que têm já expertise na gestão de contratos. E de Equipave e P de Perfim. E rodovias por EPR. A Equipave é uma empresa que já existe há quase 50 anos. Foi no passado uma construtora na área de construção pesada. Hoje ela já não tem mais a construção como sua atividade, mas sim a administração de participações societárias em contratos na área de serviços públicos. É acionista das majoritárias na AEGEA, que é a maior empresa privada de saneamento do Brasil. Detém aí 599 municípios, atinge um público de quase 30 milhões de pessoas e já teve no passado participação em outras concessionárias. Agora decidiu voltar para esse mercado, ela ficou um pouco afastada, não tinha mais essas participações, decidiu voltar e, em conjugação com o Fundo Perfim, que é um fundo especializado na área de infraestrutura, resolveu vir novamente para o setor de infraestrutura, tendo já 5 concessões rodoviárias em menos de 2 anos. As 3 primeiras foram do programa Mineiro, programa de Minas Gerais de concessão. São 3 concessões estaduais. E no final do ano passado venceu o leilão aqui pelo lote 2, programa federal. Né? E agora, recentemente, no mês de maio, venceu aí o primeiro contrato de relicitação do trecho da 040 em Minas Gerais também, entre as cidades de Juiz de Fora e Belo Horizonte. É um importante eixo conector daquele estado. E esse é um contrato federal também. Então, somados os quilômetros desses 5 contratos, eles detêm já hoje 2.500 quilômetros de rodovia. E tem contratados, pelo menos nos 4 primeiros, que é um dado que é mais objetivo, por conta do outro ser uma licitação, tem uma variação, um CAPEX de aproximadamente 21 bilhões de reais, sendo que somente para o contrato aqui do Paraná tem 12 bilhões em 30 anos, sendo que destes 12, 8 serão empregados nos 7 primeiros anos. Então ela tem, como dito aqui, uma expertise em cumprir contratos de concessão, contratos de serviços públicos. Tem uma história boa, é isso aí. Bom, então conhecemos aqui o Grupo EPR, né? Uma história, o grupo que realmente marca forte o papel aí com as concessões, né? E como você falou, em Minas, agora com as concessões de rodovias federais, com a relicitação, era o trecho, acho que da Via 040, lá da Ivepar, né? Sim. Concessão da terceira etapa, que relicitou, agora está com o Grupo EPR. Bom, e aí vamos agora entrar aqui no nosso assunto, né? O lote 2 da concessão de rodovia do Paraná. Antes de entrar propriamente, eu queria fazer só uma reflexão e até a gente puxar esse gancho, conversar. Se eu não estou enganado, o contrato com a Eco Rodovia acabou em novembro de 2021. Acho que foi por aí, né? O contrato com a Eco, acho que por aí acabou em novembro de 2021. E de lá para cá, acho que o trecho ficou até o leilão, até vocês assumirem, que de fato assumiram, acho que foi em fevereiro, né? Fevereiro que assumiram, assinou o contrato, Sim, da construção, ficou em descontinuidade da concessão. E o povo sentiu falta, principalmente tivemos problemas, como o Brasil todo tá enfrentando esses problemas climáticos aí, né? Desequilíbrio ambiental aí, chuvas, enfim, problemas aí de deslizamento, geotecnia, enfim, e também problema na operação da rodovia, né? E aí queria escutar de vocês, Fernando, que é da parte de operações, como é que foi assim esse desafio aí, né, de assumir um trecho, né, trecho descontínuo ainda de vocês, né, que tem o segmento sai de Curitiba que vai pro porto lá de Paranaguá, lá para a região de litoral, e depois tem um outro que sai de Ponta Grossa e vai até lá Jacarezinho subindo, né? Queria que você falasse um pouco aí do trecho como um todo, aí dessa questão complexa do trecho, desse desafio da IPR tá vindo para esse trecho, um trecho descontínuo, toda a concessão é importante, mas aqui antes de começar o podcast, até eu brinquei aqui com o Marcos, falei, vitrine porque vai para o porto de Paranaguá, vai para a região de Praia, Caiobá, Matinhos, enfim. Vou falar um pouco aí. Realmente, né, essa é uma rodovia muito importante, né? Eu falo não só pro Paraná, né, mas pro Brasil, né?
Afinal, é um dos portos mais importantes, onde escoa a grande parte da riqueza nacional, né? E isso é um grande desafio mesmo, né? E a parte operacional, a gente, quando monta uma concessão como essa, que em regiões que já tiveram, né? Eu brinco, você já chega com um usuário experiente, né? Quando em outros trechos você vai montar e todo mundo... Aqui eles já chegaram com uma expectativa alta e para isso a gente montou boas equipes, né? A gente conseguiu aqui aproveitar muita gente que com experiência, pessoas com 15, 20 anos de experiência de operação nesses trechos, para a gente conseguir atender. Região de serra, né? Uma região realmente complicada, tem os riscos geológicos que não é num passe de mágica que se resolve, mas a gente conseguiu montar uma operação que conseguiu rapidamente atender, eu acho que, as expectativas. Primeira semana de operação, a gente já teve feriado e conseguiu resolver bem os problemas que tem. É uma região que carece muito de investimentos, né? Então, o volume de obras é muito grande. Quando a gente começou, a gente brinca, né? A gente tem que fazer a rodovia parar de sangrar. Então, a gente foi lá tapando buraco, drenagem, para que o usuário, quando passe pela rodovia, ele consiga perceber essa diferença. E aí toda a parte do atendimento, né? Eu acho que uma grande diferença desses contratos são as ambulâncias com médico direto na pista, né? Os outros contratos não eram ambulâncias... O médico está dentro da ambulância? A gente tem médico na pista, dentro da ambulância, médico e enfermeiro, além das ambulâncias que a gente chama tipo C e tipo D. Só para entender a diferença, são UTIs móveis com capacidade de intervenção em acidentes mais graves dentro da pista. Então, consegue estabilizar e dar uma qualidade melhor do atendimento para quem precisa. Então, a gente está falando aí de 14 ambulâncias com médico e algumas com médico e enfermeiro. E isso dá um atendimento muito mais em acidentes graves, muito mais rápido, com uma qualidade melhor. A gente consegue levar até o hospital uma vítima estabilizada de uma forma melhor. Além disso, toda a parte de estrutura de viaturas, né? Hoje nós estamos falando aí, então, mais de 300 atendimentos por dia. Então, tudo isso acontecia sem ter a concessão, né? Mas hoje a gente consegue atender, consegue dar um apoio, são famílias que viajam, são caminhoneiros, e a gente consegue dar esse atendimento pronto lá na pista, né? Logicamente, temos que trabalhar acidentes, temos um investimento para fazer em sinalização muito grande, mas a gente tem conseguido aí ter um bom retorno da sociedade sobre os trabalhos que são feitos. Marcos, pegando esse gancho aí, a rodovia ficou aí praticamente uns 2 anos sem concessão, com a gestão do DR, do DENIT também. Como é que foi pegar essa rodovia com essa descontinuidade de contrato? O desafio foi maior? Porque nós temos aí experiência no Brasil que contratos de concessão que acaba, já tem ali outra concessão esperando, entra e tem uma continuidade, né? Como é que foi esse desafio aí? Esse ato não era para ter acontecido. Entretanto, quando se começou a modelar esse contrato pela União Federal, a ANTT e TCU, sobreveio a pandemia. Então, houve aí uma elasticidade desse tempo para que o contrato ficasse pronto. E sobreveio também o final do contrato da concessão anterior, que foi, como você disse, aí, novembro, dezembro de 2021. E houve um esforço bastante louvável por parte do DENIT e do DR. O DR já administrava os trechos desse contrato, diferentemente do anterior, que era um contrato estadual onde as rodovias federais foram delegadas para o estado do Paraná e, em conjugação com as rodovias estaduais, os contratos foram feitos. Agora é o contrário. O estado do Paraná delega para a União Federal os trechos estaduais e é feito esse programa pela ANTT. E isso já tinha aí uma previsão. Nós estudamos muito esse lote, sabíamos das condições das rodovias, sabíamos que demandaria uma atenção bastante intensa, mas são investimentos que não são feitos da noite para o dia. Sim. A gente precisa aí de um ciclo. A gente fez um primeiro ciclo muito rápido para dar uma primeira condição para os trechos, e vale lembrar que o trecho do lote 2 tem 605 quilômetros. Né? Não é trivial o investimento num lote como esse.
Nós dividimos ele em 3 grandes lotes, né, 3 grandes sublotes, que é o lote aqui do litoral, que vai ali do Jardim Botânico, em Curitiba, até Porto Paranaguá, 2 PRs que são importantes, que fazem a ligação aos balneários, e há um hiato, uma separação daqui de Curitiba até Ponta Grossa, não é um trecho sob nossa administração, e nós regressamos de lá. De lá de Ponta Grossa vai a Carambeí, Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva, há uma bifurcação que vai a Sengés, quase lá na divisa com o estado de São Paulo, Itararé. Depois dessa bifurcação sobe a PR-092, que é um eixo de grande desenvolvimento hoje no estado, a gente nota isso, mas uma rodovia que estava no estado também bastante precário. Chega a Santo Antônio da Platina, depois dali é a BR-153, que vai até Jacarezinho. Jacarezinho segue até a divisa com o estado de São Paulo, em Ourinhos, e depois tem uma outra bifurcação que vai até Cornélio Procópio, então cobrindo esses 605 quilômetros. O primeiro ciclo foi de tapa-buraco, como o Fernando já trouxe aqui para a gente. Houve aí, com certeza, mais de 6 mil buracos tapados. 6 mil? 6 mil. Lógico que tem também aí algum serviço de alguns trechos que não tinham como ser tapa-buraco, a gente já tinha que fazer uma intervenção aí de recap nisso. Sinalização, a recuperação dessa sinalização, roçada. Existiam trechos aí que o mato tinha mais de 2 metros de altura. E dispositivos de drenagem, que essas intervenções, boa parte das vezes, não são vistas. Então às vezes nas encostas ou já nos taludes. Então a gente precisa fazer esse serviço que é fundamental para a questão de evitar acidentes geotécnicos e também o acúmulo de água sobre o leito da rodovia. Isso causa acidentes do tipo de aquaplanagem. Então essa foi a concentração. Então esse primeiro ciclo já aconteceu aí nesses primeiros 100 dias de concessão, e agora a gente vem de novo com outro ciclo um pouco mais atencioso, mais robusto, e a gente pretende acelerar isso. A gente tem até fevereiro do ano que vem para completar esse primeiro ciclo. Seria o que chama a fase de trabalhos iniciais, Trabalhos né? iniciais. Então a gente agora intensifica isso para ver se a gente consegue cumprir antes. E há possibilidade disso. A gente vem estudando essa possibilidade, as equipes estão concentradas nisso para a gente oferecer um esforço adicional e ter as rodovias prontas já antes desse prazo. Antes do prazo, beleza.